Continuidade, né, ao assunto do neodarwinismo, vamos falar hoje de um outro ponto, né, que serve de base argumentativa para a teoria neodarwinista, que é o ponto da seleção natural, tá? Então, a gente já estudou aí, né, o que vai causar a variabilidade genética, né, que são as mutações e as recombinações gênicas. Um outro ponto aí, né, que os neodarwinistas utilizam como base para os seus estudos é a seleção natural. Então, a gente compreende, então, né, o porquê do surgimento de novas variedades e, através da seleção natural, a gente vai compreender por que em alguns locais, em alguns tipos, né, de ecossistema, de meio ambiente, algumas espécies elas vão estar presentes e outros, né, não. Então, por exemplo, por que temos espécies adaptadas a ambientes xeromórficos, ambientes desérticos, né? Por que temos espécies adaptadas a ambientes tropicais, úmidos, quentes, né, com alta pluviosidade? O que explica uma variedade, né, de espécies adaptadas a ambientes frios, ambientes gelados, com neve, né? Então, a gente vai perceber que essa grande variedade das espécies, né, de características presentes nas espécies, elas vão sendo selecionadas através do quê? Das pressões seletivas de cada meio ambiente. Então, é isso que a seleção natural vem dizendo para a gente. Então, agora nós já temos as variedades, né, as várias características que vão surgindo através das mutações, das recombinações gênicas, e aí agora nós vamos ter o que? O meio ambiente como um seletor, aquele que vai selecionar quais características que surgiram, né, quais foram essas características que, para aquele momento, elas vão ser consideradas como adaptativas. Então, isso é o que a seleção natural fala para a gente. Então, o que é essa seleção natural, né? A seleção natural ela vai consistir, pessoal, então, da seleção, ou seja, selecionar aqueles indivíduos que são mais adaptados, né, a determinada condição ecológica. E aqueles que não são adaptados a essa condição ecológica, eles vão ser o quê? Eliminados. Por quê? Porque aquelas características que não se adaptam àquele ambiente, elas são consideradas desvantajosas, tá? Essa expressão, pessoal, ser mais adaptado, ela vai se referir à probabilidade desse indivíduo de sobreviver e deixar descendentes naquele ambiente. Então, é isso que a seleção natural busca. A seleção natural, junto com a seleção sexual, ela vai propiciar com que aquele indivíduo que seja considerado, que seja selecionado por aquele ambiente como mais adaptado, que ele consiga sobreviver e assim passar o que? Essas características para os seus descendentes. É isso que a seleção natural fala para a gente. De acordo com os neodarwinistas, pessoal, nós temos três tipos de seleção natural. Aquela que é considerada como estabilizadora, a direcional e a disruptiva. O que é essa seleção natural estabilizadora? Essa seleção natural estabilizadora, pessoal, é aquela que ela vai estar preservando, né, vai estar selecionando aquelas características consideradas medianas de uma população, né? Ou seja, ela vai favorecer aqueles indivíduos que têm um fenótipo intermediário. Vamos pegar como exemplo, né, que o livro de vocês trouxe, a pelagem, né, de roedores. Então, vamos imaginar que nós temos aí roedores que vão, né, de um extremo ao outro, né, com pelagens muito clarinhas, né? Vamos pegar aí bem claras, quase chegando ao branco, passando por uma cor de pelos, né, intermediária de um marrom ali, um marrom claro, né, um bege, chegando ao marrom escuro, quase, né, escuro mesmo, uma pelagem bem escura. Então, aí a gente vai estar olhando esses fenótipos, tá? Então, o fenótipo que a gente vai estar analisando aí vai ser o quê? Cor, né, da pelagem desses ratos. Então, o que a seleção natural estabilizadora vai fazer?
Nesse caso de seleção natural, o ambiente ele vai estar selecionando aqueles fenótipos então que estão no meio ali, intermediários, tá? Então, por exemplo, nesse tipo de pelagem, qual que vai ser, nesse tipo de seleção, qual que vai ser então o fenótipo que ele vai ser selecionado? Os intermediários, os medianos, tá? Então, assim acontece com a seleção natural estabilizadora. Então, ela é como se fosse aqui um meio termo, né? Que vai estar propiciando então a seleção aí desses fenótipos do meio. Nem um extremo, nem outro. Nem claro demais, nem escuro demais. Para aquele ambiente ali que está selecionando, então o interessante seria o quê? O meio termo, tá? Então, né, se a gente fosse pensar, nem moreno demais, se fosse um ser humano, né? Nem da cor negra, nem branco demais. Seria o quê? Uma coisa intermediária ali. Então, esse é um fenótipo, então, de uma seleção natural estabilizadora. E o que faz isso, pessoal? É a condição do meio. Então, o meio ambiente é que vai estar né, fazendo isso. Então, para certos tipos de ambientes, essa seleção natural acontece, estabilizadora. Agora, a direcional, pessoal, ela já é bem diferente da estabilizadora. Ela já vai estar favorecendo né, os fenótipos extremos, tá? Por exemplo, vamos pegar aí no caso do fenótipo dos roedores de pelagem, vai ser aqueles, né, com fenótipos ou muito claro, ou muito branco, ou muito escuro, dependendo da situação. Então, naquele ambiente, né, onde for necessário para a sobrevivência desse animal uma pelagem mais clara, ela vai estar selecionando. Se for necessário uma pelagem mais escura, ela vai estar selecionando. Então, isso que ela direciona de acordo com o tipo do meio ambiente, tá? Ela vai estar selecionando aí esses extremos aí de fenótipo. Agora, a disruptiva ou a diversificadora, né? No caso ali do slide anterior, que a gente falava ali da diversificadora, não, da direcional, ela direcionava para um fenótipo, ou né, um dos fenótipos extremos, ou muito claro ou muito escuro. Já aqui não, ela vai favorecer ambas as características extremas, tá? No caso, seria ali um ambiente que ele poderia estar selecionando roedores de pelo claro e de pelo escuro ao mesmo tempo, tá? E o livro de vocês traz aí o exemplo de um tentilhão, tá? De um tentilhão que naquele ambiente ali, o meio ambiente acabou selecionando pássaros, né, de bicos para se alimentar de sementes muito duras, né, e pássaros para se alimentar de sementes, então, mais moles, tá? Então, são dois extremos, sementes muito duras e semente muito mole, fazendo o quê? Fazendo uma seleção desses bicos desses pássaros, então não tem meio termo, né? Selecione os dois tipos, né, de características extremas. O livro de vocês traz, pessoal, bem na página 189, alguns exemplos clássicos e importantes de como que a seleção natural ela vai estar atuando nesses indivíduos. Exemplos de seleções naturais atuantes aí no meio ambiente. Um exemplo clássico de seleção natural que a gente tem, né, de estudo de seleção natural, é chamado melanismo industrial. O que seria esse melanismo industrial? O melanismo industrial, o que vem esse melanismo, né? Melanismo vem de cor, né? De uma cor mais concisa, mais presente, né? Então, vão ser aqueles tons mais escuros. Os tons melânicos são chamados tons mais escuros, que têm uma maior pigmentação.
Então, qual que é a história aí, né, por trás desse melanismo industrial? De como que uma mudança no ambiente ela vai estar provocando também uma mudança da característica adaptativa. Então, eles falam ali, né, no livro, vai trazer um texto para vocês, que lá na Inglaterra, antes da Revolução, né, Industrial de 1930, ali as árvores daquelas regiões ali, próximas às cidades, né, elas eram árvores, vegetações que elas não tinham poluição, não tinha fuligem, então elas eram o quê? Mais claras, muitas vezes cobertas por líquens, né? Então elas tinham uma coloração clara. E ali naquele ambiente, antes da Revolução Industrial, antes da poluição existir, então as árvores elas iam ter essa característica de tons mais claros. Então, se existissem, né, mariposas com tons claros e tons escuros, ou seja, a gente vai estar avaliando duas variedades aí, mariposas de cores claras, mais esbranquiçadas, né? E mariposas melânicas, mariposas com muito pigmento, mariposas mais escuras. Então, antes da Revolução Industrial, com aquelas árvores ali bem mais claras, sem poluição, com muito líquen, né? Quem que ia ser beneficiado? Quem que ia conseguir se camuflar melhor ali, se misturar melhor ao ambiente? As mariposas claras. Quando uma mariposa escura dessa pousava numa árvore daquelas ali, daquela vegetação cheia de líquens muito clarinhas, aquela mariposa escura, melânica, ali ia ficar mais exposta a quê? Aos predadores. Então, a população de mariposas melânicas antes da Revolução Industrial era o quê? Muito menor do que das mariposas brancas. Porém, depois, né, com as mudanças vindas aí da industrialização dessas cidades, com a poluição, com a fuligem que saía, né, das chaminés dessas indústrias, as árvores próximas ali àquelas cidades industriais, elas começaram a ficar sujas, cheias de fuligem, né? E aí o mecanismo seletor de seleção natural mudou, as condições ambientais mudaram. Então o meio ambiente passou a selecionar o quê? Né? Como adaptar, como característica adaptativa ser melânica, ser escura. Então, antes da revolução, o que era vantajoso? Ser clara, porque a mariposa clara ela conseguia se misturar, se camuflar com o ambiente e fugir dos predadores, enquanto a mariposa melânica escura ficava mais exposta aos predadores. Então, quando muda, né, quando a revolução industrial chega e aí aquelas árvores começam a ficar mais escuras, né, mais sujas pela poluição, a mariposa melânica preta ela vai se confundir com o ambiente, enquanto a branquinha vai ficar mais exposta aos predadores. Então, aí a gente começa a observar o quê? Que há uma mudança, então, do que seria adaptação ali para aquele meio ambiente. Então, aí muda a população de mariposas brancas, que era muito grande antes da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, ela começa o quê? A diminuir, enquanto a população de mariposas melânicas aumenta, de mariposas escuras aumenta, porque elas conseguem o quê? Né, se esconder ali dos predadores no meio daquelas árvores sujas, com fuligem. Então, isso que é a história do melanismo industrial. Então, o melanismo industrial, o quê? Seria essa modificação da frequência, né, dessa população de mariposas escuras que aumentou depois da Revolução Industrial. Agora, pessoal, a gente vai falar de um outro assunto que cai muito nos vestibulares, que é da seleção natural, que é a resistência bacteriana aos antibióticos, né? Isso já foi tema de redação, cai muito no vestibular. Então, o que é isso, resistência das bactérias aos antibióticos? O que acontece? Numa população bacteriana, nós vamos ter, né, o que a gente chama de bactérias suscetíveis à ação dos antibióticos, ou seja, quando a bactéria sofre a ação desse antibiótico, ela pode morrer. E a gente tem, né, bactérias que sofreram algum tipo de modificação nos seus genes ali, de mutação nos seus genes, e devido a essas mutações elas se tornaram resistentes, tá? Então, quer dizer,
ela pode sofrer a ação do antibiótico que ela não vai o quê? Morrer. Então, numa população, a gente vai ter bactérias suscetíveis e bactérias resistentes. Então, quando a pessoa ela faz o uso do antibiótico, aquele antibiótico vai acabar matando aquelas bactérias mais fraquinhas, né? Mais suscetíveis, tá? E aí as bactérias resistentes à ação desse antibiótico, ela sobrevive. E aí essa bactéria que é resistente, que consegue sobreviver, ela faz a sua divisão celular, ela faz sua bipartição, tá? E ela continua proliferando, formando o quê? Cepas de bactérias cada vez mais resistentes. Uma outra característica interessante que a gente vê, né, nessas bactérias resistentes é que elas podem passar isso, né, para os seus descendentes, obviamente, né, quando essa bactéria resistente faz divisão, as suas células filhas vão ter esse gene para resistência, mas também elas podem passar isso para outras bactérias através de um processo chamado conjugação, tá? Que ela vai passar esse plasmídio contendo essa informação de resistência bacteriana. Então, isso aí também é um meio, né? É um mecanismo de seleção natural. Então, seleção natural através do quê? Dos antibióticos. Então, o antibiótico como fator de seleção. Pessoal, anemia falciforme. Então, assim, a gente já comentou sobre essa anemia falciforme, né, em outros vídeos. Então, é uma mutação que vai acontecer, né, nos genes que vão produzir a hemoglobina das hemácias, tá? E aí o que acontece? Essa formação, né, de moléculas anormais de hemoglobina dessas hemácias, elas vão adquirir uma capacidade de transporte de oxigênio muito baixa e elas vão adquirir um formato de foice, tá? Por isso que elas são chamadas de falciforme. Mas uma curiosidade que a gente tem aí dessa anemia falciforme é que ela tem uma incidência muito grande, né, em países africanos, países indianos, tá? Sobretudo países do Oriente Médio, mas sobretudo nos países africanos. Então, aqui pra gente, né, não é tão comum, mas ali na região da África, ela é bem comum essa mutação nesses genes, né, HBS ali da produção de hemoglobina. E aí uma coisa interessante é que o quê? Para pessoas, né, que têm anemia falciforme, elas vão ter o quê? Uma resistência maior a adquirir uma doença chamada malária, tá? Então, pessoas que têm anemia falciforme, elas vão ter uma chance maior de sobreviver à malária, né? Porque a questão da reprodução desse protozoário dentro ali das hemácias em forma de foice é dificultada, ela tem dificuldade ali, né, de se reproduzir dentro dessa hemácia falciforme. Então, isso é um fator de seleção, tá? E é interessante por quê? Porque a gente tem uma grande incidência também de malária nesses países tropicais ali, né? Como, por exemplo, ali na questão da África também, a gente tem muita questão de malária. Então, ali é interessante a gente pensar nisso, né? Então, que ali seria o quê? Um fator de seleção natural. Então, pessoas com anemia falciforme, elas têm uma capacidade de sobrevivência maior, então, a malária. Por quê? Porque dificulta a reprodução do protozoário dentro, né, dessas células. Pessoal, então seria isso, né? Então, só relembrando alguns pontos importantes dessa aula de hoje, lembrar o que é o conceito de seleção natural, como que ele entra em conjunto aí com os assuntos estudados nas últimas aulas, mutação e recombinação. Relembrando que mutação e recombinação dão as variedades que a gente tem de características aí dos organismos, e a seleção natural faz o que? Ela seleciona de acordo com cada ambiente, então o ambiente vai selecionando o que ele considera como adaptação ou não, tá? Lembrando que em alguns momentos isso pode mudar,
tá? Às vezes uma característica que ela era adaptativa, ela pode deixar de ser adaptativa dependendo de condições climáticas, né, de mudanças climáticas, de mudanças de fatores aí de pressão seletiva desse meio, tá? Os tipos, né, de seleção natural que a gente tem, a estabilizadora, que ela vai ser aquele ambiente que vai estar selecionando ali fenótipos intermediários, né? A gente tem aquela que a gente fala que é a direcional, que ela vai direcionar então a escolha para um dos fenótipos extremos, tá? E aqui a gente fala diversificadora, que ela vai selecionar ambos os fenótipos extremos, né? Do mais até o menos, né? E ela não pega o intermediário, só os dois extremos que a gente tem em termos de fenótipo, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de mecanismos de seleção natural, de agentes seletores que a gente tem no ambiente, como por exemplo as borboletas melânicas, como por exemplo a questão da malária com anemia falciforme, porque é difícil, né, uma pessoa que tem anemia falciforme manter o protozoário da malária dentro das suas células, a questão da resistência bacteriana aos antibióticos, e tem também a questão que eu não coloquei nos slides aqui para vocês, mas que é bom a gente lembrar, que é um outro exemplo que pode cair também no vestibular, que é a questão do inseticida DDT, tá? Foi um inseticida também que foi muito utilizado, né, ali na década de 60, para justamente tratar malária, enfim, para vários tipos, né, de pragas e vetores, de pragas e insetos. E o uso, né, muito intenso, né, desse inseticida, desse DDT, ele acabou então por tornar esse inseticida o que? Ineficaz. Então, esses vetores, esses insetos, o que? Foram adquirindo, não, né? Eu falando errado aqui para vocês. Eles tiveram uma mutação que foi benéfica, que era uma mutação de resistência, né, a esse inseticida DDT, e por fim esses insetos resistentes foram procriando, né, foram se reproduzindo, passando isso para os seus descendentes, e hoje a gente vê então que esse inseto não tem, esse DDT ele não tem mais ação nenhuma, ele não funciona. E hoje a gente vê isso, pessoal, com vários outros, né, herbicidas que vão sendo utilizados, outros inseticidas, né, remédio para piolho, que uma época funcionava bem e hoje não funciona mais, justamente por quê? Porque essa questão da resistência, mutações que vão acontecendo com os indivíduos e vão tornando eles mais resistentes, tá? Então, isso é a questão da seleção natural, ok? Então, um abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida me perguntem, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.